Joana precisa comprar um eletrodoméstico de R$ 2.860. Então, temos aqui o valor do eletrodoméstico. Ela fez as contas e descobriu que se depositar sob regime de juros simples R$ 2.200 durante um ano, ao final terá exatamente o valor para comprar o eletrodoméstico. Qual é o valor da taxa mensal nessa situação? Letra A, 0,0025. Letra B, 0,025. Letra C, 0,025%. Letra D, 0,0025%. Ou letra E, 2,5%. Então, vamos entender aqui a questão. Tá? Nós temos aqui o valor que ela vai depositar durante um ano e temos o valor que ela precisa. Então, vamos calcular quanto de juros ela precisa. 2.860 menos 2.200. Então, ela vai precisar aqui de R$ 660. Ela precisa desse valor, ela precisa que esse dinheiro que ela vai depositar gere, juros, corram juros aí de 660. Como são juros simples será dado por capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Os juros serão 660. O capital que ela vai estar depositando é 2.200. A taxa de juros é o que nós queremos. Já vou falar sobre ela, sobre a questão da porcentagem ou não. E a quantidade de períodos aqui, no caso, vai ser um ano. Um ano corresponde a 12 meses, porque ele coloca aqui, que é a taxa mensal. Então, a gente vai ter que converter esse ano em meses. E a gente vai multiplicar por 12. Aí temos um detalhe. Se eu colocar aqui 100 embaixo, eu vou encontrar o resultado em porcentagem. Se eu não colocar, eu vou encontrar um decimal. Então, eu vou colocar o 100 aqui embaixo para a gente tentar encontrar uma porcentagem e aí será uma dessas duas. Tá? Se o resultado não for uma dessas duas, a gente vai e divide por 100 para poder encontrar o valor em decimal. Então, zeros vão com zeros. 660 é igual a 22 vezes I vezes 12. Então, aqui no caso, eu vou pegar esse 22 e eu vou passar por etapa para a gente ir visualizando. Eu vou pegar esse 22 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, vai ficar 660 dividido por 22 é igual a I vezes 12. Eu poderia multiplicar, mas eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu estou vendo o seguinte, que esses dois aqui dividido vai ser mais fácil. Quantas vezes é? 3. 3 vezes 22 é que dá 66. Então, 66 por 22 vai dar 3. Então, vou pegar esse fator aqui, vou colocar do lado. Vai ficar o 3, que é 66 dividido por 22. E repete o zero. 30 é igual a I vezes 12, porque por enquanto eu ainda não passei o 12. Vou passar o 12 agora. Então, a taxa vai ser 30 dividido por 12. Lembrando que se eu coloquei esse 100 aqui embaixo, se eu coloquei o 100, o meu resultado vai aparecer o símbolo de porcentagem. Então, o resultado aqui vai aparecer uma porcentagem. Então, vai ficar 30 dividido por 12. Tá? Aqui vai ficar 2. 2 vezes 12, 24. Sobra 6. Põe uma vírgula, põe um zero. 5 vezes 12 vai dar 60. Resta o zero. Beleza. Aí, olha só o que aconteceu aqui. Ficou 2,5%. Só que o meu resultado não tem 2,5%. Tem 2,5% sem o porcento. Então, isso aqui está errado. Esses dois que têm porcentagem não dão 2,5%. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2,5% e vou dividir por 100. Porque aí, eu dividindo por 100, eu encontro o decimal. Tá? No caso aqui, a vírgula vai deslocar duas casas. Nós vamos ficar com 0,025 sem o símbolo da porcentagem. E o gabarito da questão passa a ser aqui, letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. A qual taxa um capital de 19.700 deverá ser aplicado no regime de juros simples durante 6 meses a fim de render R$ 2.364 de juros? Então, ele já me dá aqui os valores, tá? Todos estão ao mês e todos estão representados com a porcentagem. Vamos escrever aqui a nossa equação. Juros simples, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Nós queremos juros de 2.364. O capital que vai ser investido, 19.700.
A taxa de juros, eu quero encontrar ela em porcentagem, então já vou colocar aqui embaixo, dividido por 100. Quando eu coloco esse 100 aqui, eu já encontro o valor com o símbolo da porcentagem. Vezes a quantidade de períodos, que são, no caso aqui, 6 meses. Vou simplificar aqui os zeros, vou fazer esse produto, tá? Vou fazer o produto aqui de 197 vezes 6. 6 vezes 7, 42. Põe 2 e vai ao 4. 6 vezes 9, 54. Com mais 4, 58. Põe 8 e vai ao 5. 6 vezes 1, 6. Com 5, 11. Então, temos aqui 2.364 igual a 1.182 vezes a taxa. Então, nossa taxa vai ser 2.364 dividido por 1.182. Vamos fazer aqui a divisão do lado. 2.364 dividido por 1.182. Vamos multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Põe o 6 e vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Resto 0. Temos aqui 2% ao mês. Gabarito da questão. Letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima. A questão 13 diz o seguinte: qual o montante gerado após um capital de 29.780 ser aplicado no regime de juros simples a uma taxa de 2% ao mês durante 1 ano e 3 meses? Bom, para a gente calcular o montante, o melhor caminho é calcular os juros e somar com o capital. Então, vou calcular os juros e depois a gente soma aqui com 29.780. De cara, como ele pede o montante, não pode ser a letra A e não pode ser a letra B, porque nós vamos somar aqui, 29.780 com o resultado dos juros. Juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, os juros, 29.780 vezes a taxa, que é de 2% ao mês. Então, 2%, tá? 2 sobre 100, vezes a quantidade de períodos. Aqui, no caso, ele me deu 1 ano e 3 meses. Então, 12 com 3, totalizando aqui, 15 meses. Então, vamos multiplicar aqui por 15. Esse zero eu posso simplificar com esse. Juros serão 2.978 vezes 2 vezes 15 dá 30, dividido por 10. Então, simplifica novamente aqui o zero. E agora faz o produto. 2.978 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Põe 4 e vai o 2. 3 vezes 7, 21. Com 2, 23. Por 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. Por 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Com 2, 8. Então, temos aqui de juros 8.934. Aí nós vamos pegar esse valor, que é o valor dos juros, e somar com o capital para resultar aqui no montante. Então, 29.780 com 8.934. Vamos somar para a gente encontrar aqui o montante. 0 com 4, 4. 8 com 3, 11. Põe 1 e vai 1. 1 com 7, 8. Com mais 9, 17. Com 7 vai 1. 1 com 9, 10. Com 8, 18. Põe 8 e vai 1. 1 com 2, 3. Então, esse valor aqui é 38.714, corresponde ao montante, tá? Que é a soma dos juros com o capital. Então, quando a gente soma, encontra esse valor. E o nosso gabarito é a letra D. D de dado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Juliano aplicou o valor de 20.000 a juros simples, que é o foco aqui do nosso material, a uma taxa de 2% ao mês durante 4 meses. Após esse período, o valor do montante que Juliano possui é de... Bom, quando a questão ela é sobre juros simples e pede o montante, qual é o melhor caminho? Somarmos o capital, que é os 20.000, mais os juros. Juros simples, capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, os juros serão 20.000, que é o valor aqui do capital, vezes a taxa, que é 2%, 2 sobre 100,
vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso são 4. Simplificamos esses zeros e fazemos o produto. 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. Colocamos o 16 e esses dois zeros aqui, ó. Então, nós temos 1.600 de juros. Como o capital é 20 mil, a gente vai somar 20 mil com 1.600, que são juros. 21.600 é o nosso resultado. Portanto, o gabarito da questão está aqui na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma pessoa aplicou 13 mil em um investimento a juros simples. Ok. Após 1 ano e 6 meses da aplicação, seu montante era igual a 31.720. Assinale a assertiva que apresenta o percentual da taxa de juros mensal aplicada a esse investimento. Letra A, 8%, letra B, 9%, letra C, 5%, letra D, 15% ou letra E, 10%. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto nós tivemos aqui de juros. Como ele me dá o montante e me dá o capital, a gente vai fazer o seguinte, ó, juros será o montante menos o capital. Então, 31.720 menos 13.000, 0, 2, 7, aqui empresta 1, 11 menos 3, 8, 2 menos 1, 1. Então, nós temos aqui juros de 18.720. Aí, com os juros, vai ficar mais fácil da gente fazer o cálculo, porque a fórmula é a seguinte, capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, vamos substituir agora os valores. Então, 18.720 vai ser igual ao capital, que é 13.000, vezes a taxa que eu quero, tá? Só que eu quero uma taxa de juros mensal. E como o resultado aqui já está em porcentagem, para ficar mais fácil, você vai colocar um 100 aqui embaixo. Colocando esse 100, já vai sair o símbolo da porcentagem, vezes a quantidade de períodos. Só que ele me deu aqui, ó, 1 ano, que são 12 meses, com mais 6. 1 ano e 6 meses, 18 meses. Então, aqui vai ser 18. Simplifica esses zeros aqui, ó. Simplifiquei os 2 do 100 com 2 aqui do 13.000. Aqui tem mais um, eu vou simplificar também. E aí eu vou fazer esse produto, 13 vezes 18, primeiro. Então, 1.872 é igual. Vou fazer aqui do lado, 13 vezes 18. 8 vezes 3, 24. Põe o 4, eval 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. 1 vezes 3 e 1 vezes 1. Somamos agora 4, 3, 2. 234 vezes I. Esse 234 eu vou passar dividindo. Então, I vai ser igual a 1.872 dividido por 234. Aí eu vou olhar aqui para os valores, né? Pensar aqui no valor que seja próximo. Como é que eu encontro um valor bem próximo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esses dois números aqui, ó. Se eu dividisse aqui 18 por 2, daria o quê? Daria 9. Então, eu vou chutar aqui o 8 na minha divisão. Como assim chutar? 1.872 dividido por 234. 1.872 dividido por 234. Vou chutar aqui um 8 como um valor para a gente poder testar. 8 vezes 4, 32. Olha só, apareceu 2 aqui, foi o 3. 8 vezes 3, 24. Com 3, 27. Ficou exatamente o 7. Foi o 2. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. Então, tem que fazer as continhas já pensando aqui nos valores de acordo com as alternativas. No caso aqui, 8% ao mês. Olha só, converti aqui ó, o ano, deixei tudo em meses. Coloquei esse 100 aqui, né? Coloquei o 100. Na hora que eu fiz aqui a minha conta, eu coloquei um 100 já de propósito para aparecer o símbolo da porcentagem. Então, isso são técnicas que você pode estar aplicando para resolver a questão de forma dinâmica e acertar ela rapidinho. Então, aqui no caso, gabarito, letra A. A questão diz o seguinte: em 3 meses, vou começar anotando essa informação, ele já me dá aqui o período, um capital investido de 113.500 rende um total de 5.788,50 centavos. Então, ele me dá aqui o rendimento, que no caso corresponde aos juros. Sabendo que no capital foi aplicada uma taxa mensal constante de juros simples, qual seria o valor desta taxa?
E aqui nós temos as opções. Então, aqui nesse caso, colocamos a forma dos juros simples no caso, juros, capital, vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Nós temos aqui os juros, R$ 5.788,50, que vai ser igual ao capital, R$ 113.500, vezes a taxa. Como aqui o resultado está em porcentagem, então a gente vai colocar aqui embaixo da taxa o 100, para a gente conseguir até simplificar aqui. Vezes a quantidade de período, que no caso são 3 meses. Então, colocamos aqui o 3, simplificamos esses dois zeros, multiplicamos o 3 vezes 1.135, então vou fazer esse produto, vezes 3, 3 vezes 5, 15, põe o 5 e vai o 1, 3 vezes 3, 9, com mais um 10, põe o 0 e vai o 1, 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3, com mais um 4, 3 vezes 1, 3. Então, temos aqui o valor, né? Dá 3.405. Então, 5.788,50. Esse 50, eu vou colocar apenas o 5, tá? Não precisa colocar o 0. Então, 5.788,5, né? 50. Vai ser igual a 3.405 vezes I. Esse valor aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 5.788,5 dividido por 3.405. E aí nós vamos realizar essa divisão já sabendo o seguinte, vai dar 1, alguma coisa. Pode ser 1,1, 1,3, 1,5, 1,7 ou 1,9. Vai ser um desses valores. Então, vamos fazer aqui a nossa divisão, observando sempre os resultados que já estão aí nas alternativas. Então, 5.788,5 dividido por 3.405. Para tirar a vírgula, a gente tira a vírgula aqui e acrescenta um 0. Já sabemos que aqui vai ser 1, porque todo mundo aqui começa com 1, então vamos começar com 1. 3,4050. Subtraímos. 5 menos 0 dá 5. 8 menos 5, 3. 8 menos 0 vai dar 8. 7 menos 4 dá 3. E 5 menos 3, 2. Então, ficou aqui, ó, 23.835, que é um número menor que 34.050. Então, colocamos uma vírgula e acrescentamos o 0. E aí nós temos as opções 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, aqui nesse caso, como é que eu encontro um valor? Vou passar o bizu aqui, tá? Vai olhar para esse primeiro número aqui e vai olhar para esses dois. Qual é o número desses aqui que eu multiplico, né? Entre 1, 3, 5, 7 e 9, que vai dar próximo de 23. Quando você multiplica o 3, vai ser o 7. Quando eu multiplico vezes 7, 7 vezes 3 dá 21, que é o número próximo de 23. Então, eu vou usar aqui 1,7. E agora eu vou realizar o cálculo para verificar se vai dar certinho. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5, 35. Põe o 5 e vai ao 3. 7 vezes 0 é 0. Desce o 3. 7 vezes 4, 28. Põe o 4 e vai ao 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Deu certinho aqui, ó. Resto 0. Portanto, a nossa taxa vai ser de 1,7%. Já está em porcentagem, por quê? Porque eu usei esse 100 aqui, ó, embaixo do I, para encontrar direto o resultado em porcentagem. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Nos primeiros 3 meses, um capital de 42.500 foi aplicado a uma taxa de juros simples de 1,2% ao mês. E nos 4 meses seguintes, o montante obtido nos meses anteriores foi capitalizado a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Logo, o valor total de juros obtidos ao final dos 7 meses de investimento foi de... Então, vamos lá, vamos calcular quanto é que foi obtido aqui ao final do processo. A primeira etapa vai ser 3 meses com esse capital aqui, ó, a juros simples de 1,2% ao mês. Então, vamos calcular primeiro os juros. Juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. O capital é 42.500. A taxa de juros 1,2% ao mês. No caso aqui, a gente vai utilizar apenas 3 meses.
vezes 3, simplifica aqui, ó, esses zeros. Juros vai ser 425 vezes 1,2 vezes 3 vai dar 3,6. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer juros igual 425 vezes 36 sobre 10. Posso andar aqui com a vírgula uma casa e no final eu divido. Ou então eu posso deixar assim mesmo e fazer a multiplicação direta. Vai ficar 425 vezes 3,6. 6 vezes 5, 30, põe o 0 vai o 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, com o 5 vai o 1. 6 vezes 4, 24, com mais 1, 25. 3 vezes 5 dá 15, com o 5 e vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 4, 12. Então, temos 1.530 de juros. Só que a gente vai calcular esse montante. Como é que a gente calcula o montante obtido na primeira etapa? A gente vai somar 42.500 com os juros de 1.530. Então, 42.500 com 1.530. 0, 3, 10 foi 1, 3, 4. Tem 44.030. Esse valor que tem aqui, ó, 44.030, é o montante obtido na primeira etapa. Aí o que vai acontecer? Com esse montante, a gente vai capitalizar mais 4 meses, né? Nos 4 meses seguintes, o montante obtido nos meses anteriores foi capitalizado a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Aí eu vou fazer um processo similar. Vou calcular a segunda etapa, vou calcular primeiro os juros. Aqui eu vou chamar de juros 1 e aqui eu vou chamar de juros 2. Então, o capital agora passa a ser 44.030, a taxa de juros 4%, tá? E a quantidade de meses vai ser 4. Vou apagar aqui esse rascunho, né, das contas, para a gente poder fazer o nosso cálculo. Esse zero a gente já consegue simplificar com esse aqui, ó. Então, os juros 2 vai ser igual a 4.403, né? 4.403 vezes 16, que é o produto, dividido por 10. Isso aqui são só os juros. Eu vou ter que somar aqui aos 44.030. Então, 4.403 vezes 16. 6 vezes 3 dá 18. Põe o 8 e vai 1. 6 vezes 0 é 0, desce 1. 6 vezes 4, 24. Põe o 4 e vai o 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Uma vez 3, uma vez 0, uma vez 4 e uma vez 4. Somamos agora 8, 4, 4. Aqui 10 vai 1. E aqui vai dar 7. 1 mais 2 mais 4. Então, juros 2, 7,0448, dividido por 10, tá? Porque ficou um zero aqui, então vou ter que dividir aqui por 10. Então, 7.044,8 ou 7.044,80. Eu vou pegar esse fator aqui e vou somar com esse. Então, montante 2, 44.030 mais 7.044,80. Então, vamos somar aqui do lado mesmo. 44.030,00. 7.044,80. 0, 8, vírgula abaixo de vírgula, 4, 7, 0. Aqui vai ficar 11, vai 1, 5. Então, montante 2, 51.074,80 centavos. Agora é só procurar nas alternativas. Nosso gabarito vai ser a letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. João realizou um empréstimo para aquisição de um automóvel no valor total de R$42.000. Sabe-se que o financiamento foi parcelado em 24 prestações mensais
iguais pelo sistema de juros simples, a uma taxa mensal de 4%. Nessa situação, o valor que João paga de prestação mensalmente corresponde a letra A, 1.540, letra B, 2.420, letra C, 2.960, letra D, 3.430 ou letra E, 3.560. Bom, aqui nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os juros, né? Quanto é que ele vai pagar de juros, parcelando aqui em 24 prestações com uma taxa de 4%. Então, juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Juros vai ser 42 mil, que é o valor que ele vai financiar, vezes a taxa, que é 4%, 4 sobre 100, vezes a quantidade de parcelas, que é 24. Então, zeros vão com zeros aqui, ó. Os juros serão 420 vezes 4 vezes 24. Então, vamos calcular aqui esses juros para a gente verificar qual vai ser o saldo devedor total, que é justamente o montante, o capital mais os juros. Então, vamos lá. 420 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Agora eu vou multiplicar por 24. Vezes, né, no caso, 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8 dá 32. Põe o 2 e vai o 3. 4 vezes 6 vai dar 24. Com 3, 27. Com o 7 vai o 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Com o 6 e vai o 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1, 13. Com o 13 vai o 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então, 0. Vamos somar aqui, ó. 0, 2. 7 com 6, 13. Põe o 3 e vai 1. 1 com 6 dá 7. Com 3, 10. Põe o 0 e vai 1. E aqui vai ficar 4. Então, de juros, nós temos 40.320. Só que aqui é só os juros. Eu quero o montante. O montante é a soma dos dois. 42 mil com mais 40.320. Então, vou somar aqui os dois. 0, 2, 3, 2, 8. Então, no final, ele vai pagar 82.320. E esse valor ele vai dividir em 24 parcelas. Então, a gente vai pegar esse valor e vai dividir aqui por 24. Então, aqui, quantas vezes 24? Um detalhe interessante nesse tipo de questão é você se basear pelas alternativas. Eu posso começar com 1, com 2 ou com 3. Para ser um número próximo aqui de 82, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4 dá 12. Põe 2 e vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Deu bem próximo. Tá? Sobrou 10. Desce o 3. Agora eu vou usar quem? Eu posso usar aqui o 4 ou o 5. Vou multiplicar por 4, porque se eu colocar 5, vai passar de 103. 4 vezes 4 dá 16. Põe o 6 e vai o 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. 96 foi um número bem próximo aqui do 103. Pede uma emprestada, aqui fica 9 e aqui fica 13. 13 menos 6 dá 7. Desce o 2. Ok. Agora eu vou multiplicar aqui por quanto? Por 3. 3 vezes 24, 72. Resta o 0. Só que eu tenho um 0 aqui, então ele vem para cá. Então, quando eu pego esse montante e divido por 24 parcelas, eu encontro 3.430, que vai ser a prestação. Então, olha só qual é o processo. Pego o capital, calculo os juros, encontro o montante e divido por 24. Gabarito da questão. Letra D, podemos marcar e seguir para a próxima. Um capital de 8.000 foi aplicado sob o regime de juros simples durante 6 meses a uma taxa mensal de 2%. Assinalar a alternativa que indica o valor dos juros produzidos nessa aplicação. Letra A, 840. Letra B, 960. Letra C, 1.080. Ou letra D, 1.200. Então, vamos lá. Nós queremos aqui os juros produzidos. São juros simples, portanto, a equação que nós vamos usar é a seguinte. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica a quantidade de períodos. Logo, os juros serão
8.000, que é o capital, vezes a taxa, que é de 2%, 2 sobre 100. Como a taxa é uma taxa mensal e os períodos já estão em meses, é só substituir. Então, vezes 6, quantidade de meses. Simplificamos aqui os zeros com os zeros e fazemos aqui o produto. 80 vezes 2 vezes 6. 80 vezes 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8, 16. E depois multiplico por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Põe o 6 e vai o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Então, nós temos aqui juros de R$ 960. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Um capital de 3.750 foi aplicado a taxa de 1,5% ao bimestre no regime de capitalização simples. Para que seja alcançado um montante de R$ 4.762,50, o prazo dessa aplicação deverá ser de letra A, 3 anos, letra B, 4 anos, letra C, 5 anos ou letra D, 6 anos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que observar na questão é o sistema. Capitalização simples. Ok. Ele me dá aqui o montante, me dá o capital e nós temos como calcular os juros. Os juros será a diferença entre o montante e o capital. 4.762,50 menos 3.750. Fazendo aqui a diferença, 0, 5, vírgula abaixo de vírgula, 2, 1, 0 e 1. Então, nós temos aqui o total de juros de R$ 1.012,50. Bom, com esses juros, a gente vai usar a fórmula dos juros. Juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Só que aqui na questão nós temos o seguinte, ó. Ele me deu aqui a taxa ao bimestre. Então, quando a gente encontrar aqui o valor de T, nós vamos estar encontrando bimestres. E depois a gente vai ter que converter para anos. Então, vamos encontrar aqui o valor de T, fazendo aqui os nossos cálculos. Juros de 1.012,50, capital 3.050, taxa de 1,5% ao bimestre, e aqui a quantidade de períodos. Uma das coisas que nós podemos fazer é tentar eliminar o máximo de vírgulas possível. Aqui no caso de 1,5 sobre 100, eu posso fazer o seguinte, andar uma casa aqui, para que vire 15, só que para tirar essa vírgula, eu coloco um zero aqui embaixo. É o equivalente a multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, aqui ficou 15 sobre 1.000. Esse zero aqui, ó, eu vou usar para eliminar esse zero. Beleza. Só que aqui eu tenho 1.012,50. E aí eu vou pegar esse 100, que está aqui embaixo, dividindo, e vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar 100 que multiplica 1.012,50 igual 375 vezes 15 vai dar 5.625. Vou colocar aqui já direto para adiantar aqui a nossa conta. Esse 100 multiplicando 1.012,50, passamos a ter 101.250, porque a vírgula vai andar duas casas. Tá? Para tirar esse 2 zeros, a gente anda com a vírgula aqui duas casas para a direita. Igual 5.625T. T vai ser igual a 101.250 dividido por 5.625, resultando em 18 bimestres. Só que ele quer o resultado ao ano. Então, como é que a gente faz isso? Pega o 18, multiplica por 2, vamos encontrar aqui 36 meses. E aí eu pego os 36 meses e divido por 12, que vai dar 3 anos. Portanto, gabarito da questão, letra A, bons estudos e até a próxima.